Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar estudando interações intermoleculares e agora nós vamos estudar uma modalidade de força intermolecular chamada força de London, forças de London, né? Essas forças elas vão existir entre moléculas apolares, que se tornam polares instantaneamente devido ao movimento dos elétrons, né? A movimentação dos elétrons pode gerar nas moléculas uma polarização momentânea, né? Que é induzida devido a essa movimentação dos elétrons. Eu espero que você compreenda através desse esquema aqui. Imagine que nós temos aqui três átomos, né? Do mesmo elemento. Três átomos do mesmo elemento. Então veja aqui. O que acontece? Estes elétrons, eles estão se movimentando, tá? A mesma coisa acontece, os elétrons, eles são livres para se movimentarem ao redor dos núcleos dos átomos, tá certo? Então, o que acontece? Imagine que estes elétrons, no seu movimento, os elétrons deste átomo, num determinado instante, né? Estejam nesta região aqui, tá? O que estes elétrons vão fazer sobre os elétrons deste átomo aqui? Entre os elétrons deste átomo e os elétrons deste átomo vai haver uma repulsão, de tal forma que estes elétrons vão se deslocar para esta região aqui, tá? Para ficarem o mais afastado possível. Só que quando este elétron chega aqui, né, e ficam nesta região deste átomo, eles vão fazer a mesma coisa sobre os elétrons deste átomo. Vão repelir eles para cá. Porque elétron não gosta de elétron. Elétron ele se repele, já que eles têm cargas de mesmo sinal, né? Então, os elétrons deste átomo repelem os elétrons deste átomo, deslocando eles para esta região. Os elétrons deste átomo deslocam os elétrons deste átomo, deslocando eles para esta região. Ficando mais ou menos desse jeito aqui, né? Então vejam, ó, aqui está o núcleo do átomo e a região, os elétrons estão aqui, ó. Os elétrons estão aqui. Nesse instante em que os elétrons estão aqui, estes elétrons exercem uma repulsão sobre estes, que se deslocam para cá, né? E estes exercem uma repulsão sobre estes que se deslocam para cá. Veja que, devido a esta movimentação dos elétrons, isto aqui, né, esta estrutura se transformou num dipolo. Esta região é positiva, perto do núcleo, e esta região é negativa, né, por causa dos elétrons que estão aqui. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. De tal maneira que estruturas que eram apolares, instantaneamente podem se tornar polares, né? E se esta região é negativa e aqui o núcleo é positivo, entre esta espécie e esta começa a haver uma atração, tá? É assim que acontece com as moléculas apolares. Elas instantaneamente, em função da movimentação dos seus elétrons, podem se tornar polares, né? É claro que estes elétrons, eles não ficam parados aqui, eles estão em movimento. Então este dipolo aqui, no instante seguinte, já se desfaz, né? Já se desfaz e se refaz com outras que estão ali próximo, com outros átomos que estão perto deles. Então essa interação a gente chama de forças de London, a gente chama de momentos de polo, né? Momentos de polo induzido, momentos de polo instantâneo. Isso aqui por quê? Primeiro porque é induzido devido à movimentação dos elétrons. E segundo porque é instantâneo, porque dura um instante. Já que os elétrons estão em movimento, logo estes dipolos se desfazem e se refazem com outros átomos que estejam nas proximidades ali da substância, tá certo? Então vejam, mesmo as substâncias apolares, elas existem no estado sólido e no estado líquido. Se elas existem nesses estados de agregação com partículas próximas, significa que existe alguma força mantendo elas unidas, né? Agora, que força é essa que mantém elas unidas? Mesmo as moléculas apolares, estas forças de London, né? Que decorrem desta
polarização causada pela movimentação dos elétrons, né? E pela indução dessa polaridade, tá certo? Muito bem. Então veja, o dipolo induzido vai acontecer, imagine duas moléculas aqui, né? Estas moléculas são substâncias simples, portanto, apolares. Mas devido à movimentação dos elétrons, aqui é representado por esse esquema, né? Então aqui os elétrons, eles têm uma coisa chamada dualidade, né? Eles se comportam como uma partícula, então eu posso olhar para um elétron como se eles fossem pontinhos, né? Partículas, pedacinho de matéria, mas eu posso considerar os elétrons como se eles fossem uma nuvem de energia, né? Então, neste esquema aqui, os elétrons desta molécula, que estão deslocados para este lado, repeliram a nuvem eletrônica desta molécula para aquele lado, de tal forma que aonde tem maior quantidade de elétrons aqui, ó, o lado em que a nuvem eletrônica é maior fica negativo, né? O lado onde a nuvem eletrônica é menor fica positivo devido aos núcleos dos átomos, né? Então, aqui neste momento é formado um dipolo chamado dipolo induzido, né? Porque ele foi induzido, ele foi provocado, ele foi causado devido aos elétrons desta molécula estarem nessa configuração, tá certo? Bom, isso aqui pode ser chamado de dipolo induzido ou dipolo instantâneo, né? Instantâneo, porque ele dura pouco, já que esses elétrons eles estão em movimento, no instante seguinte eles podem se deslocar em numa outra direção aqui da molécula, né? Então, enquanto estas moléculas estão nessa configuração, entre elas vai haver uma atração, né? Entre o lado positivo de uma e o lado negativo de outra. Esta interação, ela é fraca e acontece entre moléculas apolares, ok? Então, que força mantém unidas as moléculas apolares quando elas estão nos estados sólido e líquido? Forças de London, também chamadas de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ok? Maravilha. Então, olha lá. Quais as propriedades dos compostos apolares e que, portanto, tem a ver com estas forças fracas que unem as suas moléculas, né? Quando eles estão no estado sólido líquido, já que no estado de vapor, gasoso, não tem interação intermolecular, tá certo? Muito bem. Bom, então o estado físico eles podem existir no estado sólido, no estado líquido ou no gasoso, tá? Então, as substâncias apolares, elas podem ser sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, né? Olha, nós temos aqui os gases, ó, oxigênio, nitrogênio, cloro, gás carbônico, gás metano, todos são gases, ok? São gases nas condições ambientes, né? Bom, nós podemos ter líquido, a gasolina, por exemplo, o óleo, são apolares, né? Nós já sabemos porque eles não se misturam na água, por exemplo, né? Já que a água é polar e polar com apolar não se misturam. Então você vê que o óleo e a gasolina, eles são apolares, tá certo? E são líquidos. A parafina é aquela substância que a gente usa para fazer vela, por exemplo, né? Ela é sólida, né? Então, eles podem existir no estado sólido, líquido ou gasoso, tá bom? No entanto, todos eles serão insolúveis em água. Não se dissolvem em água. Por quê? Porque a água é polar e estas substâncias são apolares, ok? Muito bem. Só que elas apresentarão baixas temperaturas de fusão e de ebulição. Ou seja, eles derretem com facilidade as que são sólidas, né? E elas evaporam com facilidade. Um bom exemplo para você entender é a parafina, né? A parafina. Como é que a vela funciona? A vela funciona porque você põe fogo no pavio, né? No pavio da vela, e a temperatura do fogo derrete a vela. Não só derrete a vela, mas evapora a parafina, né? Evapora, então ela sobe e pega fogo. Por isso o foguinho da vela, a gente sabe, né?
sempre assim para cima, né? O foguinho, a chaminha da vela. Por quê? Porque ela derrete aqui, né? Ela derrete devido à temperatura do fogo. Ela derrete, aqui está o pavio, né? Ela derrete e já evapora. Os gases sobem e inflamam aqui, né? Inflamam aqui. Então a parafina aqui é sólida, mas ela tem uma baixa temperatura de fusão e de ebulição, tá certo? Então, devido às moléculas estarem fracamente unidas umas às outras, então elas se separam com facilidade, tá certo? Elas se separam com facilidade, já que as forças de London são forças fracas, tá bom? Muito bem. Quais são as substâncias mais importantes que a gente deve conhecer e que são apolares, né? E, portanto, apresentam esse tipo de força? Ora, os gases, como eu já falei, né? O oxigênio, o nitrogênio, o gás cloro, o gás carbônico, CH4, que é o gás metano, né? Bom, e as substâncias no estado líquido? Bom, o óleo de cozinha, a gasolina, né? A parafina, né? Os derivados do petróleo ali, né? Os hidrocarbonetos, né? Então, são compostos apolares, né? Por isso, com o derramamento de petróleo, ele, por não se misturar com água, ele fica em cima na superfície. Bom, tem vantagem, que é a vantagem de você conseguir, com técnicas especializadas, remover essa camada de petróleo de cima, né? Então, o que seria muito pior se ele se misturasse com a água, né? Muito bem, como é que esse tipo de assunto cai nas questões de provas? Como é que elas caem? Vamos ver? Olha só. Aliás, uma coisa bacaninha é que estas forças, né? Estas forças se formam, forças de Van der Waals, né? Que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, portanto, forças de London, né? Elas ocorrem, por exemplo, olha só que interessante, nas patinhas da lagartixa, né? A lagartixa é aquele animalzinho, aquele réptilzinho comedor de mosquitos que a gente vê às vezes nas casas, e eles andam nas paredes e até no teto, mas o que é mais incrível é que eles se fixam até mesmo em paredes ou estruturas de vidro, né? De vidro, que lisa, tremendamente lisa. Então a questão é, olha só, recentemente uma pesquisa publicada na revista Nature, aqui está o número dela, no ano 2000, né? Mostrou que a habilidade das lagartixas, né, em escalar superfícies lisas, como, por exemplo, uma parede, né, é resultado de interações intermoleculares. Olha que coisa bacana! Ou seja, as moléculas que estão nas patinhas delas, junto com as moléculas que formam o material da parede, né? Entre elas vai haver, então, uma atração. E elas ficam grudadinhas lá. Olha que bacana, né? Olha só. Bom, admitindo que a parede é recoberta por um material apolar, tá? Parede, portanto, imagine que a parede é apolar. E encontra-se seca, né? Não tem água, tá certo? Porque a água seria polar e aí atrapalharia um pouco, né? O tipo de interação que prevalece, né, entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Que tipo de interação vai acontecer, tá? Então veja, a parede ela é apolar, então dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de London, tá bom? Então, ó, onde não tiver força de London, você já tira, ó. Força de London não tem, ou dipolo induzido não tem, pode tirar, né? Dipolo induzido aqui tem, aqui pode tirar também. Olha que bacana. Ficaram só duas. Ficaram só a C e a D. Olha como é legal esse tipo de coisa. Você vê uma questão de uma universidade federal, né? E do Ceará, e você fala, puxa, eu não vou conseguir. Consegue, olha só, porque você conhecendo o conteúdo, você já exclui 3 alternativas direto, né? Então ficaram entre a C e a D, vamos lá, dipolo induzido é a resposta correta, né? As patinhas da lagartixa apolar, junto com a parede apolar, uma atração de polo induzido, poderia aparecer também dipolo instantâneo, dipolo induzido, né?
poderia aparecer forças de London também, tá bom? O que é, professor, dipolo permanente? Ora, é quando acontece com as moléculas polares, né? Porque são formadas ali de polos permanentes. Não são dipolos induzidos, não são dipolos instantâneos, tá bom? Então, aqui a resposta à letra C. Mais uma questão, né, sobre esse assunto. Agora, dióxido de carbono, uma molécula apolar, o CO2 é um gás, né? Presente na atmosfera e nos extintores de incêndio, apresenta ligações entre seus átomos do tipo, nós temos que completar aqui, e entre suas moléculas do tipo. Então vejam, ora, nós já sabemos que é um gás apolar, né? Então o gás carbônico é uma molécula que a gente tem que conhecer porque ela aparece muito em diversos tipos de questões, né? Então veja, entre os átomos, a gente chama isso de ligações intramolecular, né? Intramolecular, ligação entre os átomos. Entre estes átomos, nós temos uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Ligação covalente. Agora, como os átomos são diferentes, aqui nós vamos ter estes átomos, eles vão puxar os elétrons, né, com forças diferentes. No caso aqui, o oxigênio é mais forte do que o carbono. Então, o oxigênio vai puxar estes elétrons aqui mais para próximo dele, né? Esse cara aqui, então, vai ficar negativo e esse aqui vai ficar positivo. Então, entre estas espécies, entre estes átomos, nós vamos ter uma ligação covalente polar, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, evidentemente, tá? Então, esta também é uma ligação covalente polar, porque ligação covalente entre átomos diferentes será uma ligação covalente polar sempre, tá certo? Então, nós teremos ali ligações covalentes polares, ok? Bom, aqui não tem jeito, ó, não deu para tirar ninguém, ó. Covalente polar, covalente polar, covalente polar, não deu para tirar nenhuma. Pois bem. Agora, entre as moléculas, a ligação intermolecular que ocorre quando eu tenho moléculas de gás carbônico. Ora, o gás carbônico é uma molécula apolar, né? Apolar, por causa da geometria dela. A geometria da molécula de gás carbônico é uma geometria linear. Então você vai ter dois vetores de polo aqui, né? Dois vetores momento de polo, um para lá e o outro para cá. Se você somar esses dois vetores, vai anular, né? Então esta molécula de gás carbônico é uma molécula apolar. E entre moléculas apolares, a atração que vai acontecer é de polo induzido, tá bom? De polo induzido, tá? Obviamente não será ligação de hidrogênio, porque nem hidrogênio tem, né? Não será de polo, porque a molécula ela é uma molécula apolar, tá? Agora um detalhe que você deve estar pensando aí, professor, o senhor não disse que as forças de polo instantâneo, de polo induzido, também não são forças de Van der Waals? É verdade. Então, esta questão, ela poderia, né, levar o aluno a responder duas alternativas. A letra B ou a letra D, tá? Porque não deixa de ser de polo induzido, ou de polo instantâneo, de polo induzido, que normalmente é chamado assim, ou forças de Van der Waals. Então, o aluno poderia ser conduzido a responder essas duas e ficar com dúvidas em relação a essas duas questões. Por isso, eu acho que essa não é uma boa questão. Não foi colocada essas duas alternativas muito adequadamente. Ela pode levar o aluno, ela pode distrair o aluno. Não é uma boa alternativa, tá? A resposta para essa questão é a letra D de dado, mas o aluno poderia ser conduzido a responder a letra B de bola, tá certo? Então, um grande abraço para você, espero que você tenha compreendido este assunto, nos veremos numa outra oportunidade.
compartilhe esse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever neste canal. Um grande abraço para você, até a próxima.